Essa informação trazida de que as terras indígenas são só uma parte das reservas de potássio, ela é uma meia-verdade. Aliás, como a esquerda gosta de fazer, e a esquerda caviar que vive aqui na Vila Madalena, no Leblon ou Ipanema, não tem a menor ideia do que acontece na Amazônia. As boas reservas de potássio estão praticamente todas elas em terras indígenas, e se não estão em terras indígenas, estão em outra coisa que essa coalizão de porcaria aí não cita, que é o fato de terras que estão interditadas para a futura constituição de terras indígenas, que é um fenômeno absurdo. Você simplesmente pega áreas que não são terras indígenas, mas você faz uma interdição de áreas para futuras terras indígenas. Além disso, as áreas que estão em volta das unidades de conservação, chamadas zonas de amortecimento, ou seja, mesmo que não esteja dentro da unidade de conservação, se estiver na zona de amortecimento, também tem restrição. Então, quando você desenha no mapa da Amazônia terras indígenas, terras interditadas para a futura constituição de terras indígenas, unidades de conservação e zona de amortecimento, a cobertura de território impedido é enorme, enorme. Então você tem um prejuízo gigantesco para a população que lá vive. Essa história de dizer que os índios vão ser atingidos, os índios são eles mesmos que querem minerar. Se você for na Terra do Meio, no território dos Caiapós, lá no Cinta Larga, lá em Rondônia, se for conversar com os Poianaus lá no norte do Acre, qualquer população indígena, até os Yanomamis, há índios que querem garimpar. Portanto, essa historinha de que o índio vai ser invadido, isso é balela. Ou é má fé de quem quer alterar o debate, ou é desconhecimento de gente que fala de Amazônia sem conhecer a realidade lá em campo. É necessário que haja a regulamentação e a desregulamentação para que aquela população que vive na região mais rica do Brasil, em termos de recursos naturais, ouro, diamante, cassiterita, madeira, água, biodiversidade, fauna, flora, e que vive 23 milhões de brasileiros na região mais rica do Brasil em termos naturais, porém com o pior índice de desenvolvimento humano. Isso sim é uma verdadeira vergonha. E esses que falam isso, assinam cartinha, essa coalizão de porcaria aí que fala essas bobagens, não estão nem aí para os povos da Amazônia. Querem fazer demagogia, querem se dar de uma posição... Salles, que associação indígena, que povo da Amazônia... Vários povos, você não tem a menor ideia do que você está falando. Você nunca foi para esses lugares para falar. De uma associação indígena que defenda a mineração em garimpo. Tem um monte, Associação dos Indígenas. Para de falar bobagem, Amanda. Tem um monte de índio dos Mundurucus. Não é bobagem, não. Claro que é. Os Mundurucus são os índios que fazem garimpo na Amazônia. Os Cinta Larga fazem garimpo na Amazônia. Os Caiapós fazem garimpo na Amazônia. Os próprios indígenas, sem nenhum homem branco lá dentro. Tá cheio de associação indígena que Quais dessas associações estão defendendo mineração em terras indígenas no Congresso? Várias delas. Eu estou citando aqui para você não está ouvindo. Que a esquerda vocaliza o direito dos indígenas? A direita que acha que vocaliza o direito de indígenas que gostariam de um suposto desenvolvimento econômico. Não é isso que o garimpo ilegal tem levado às terras de indígenas. O garimpo ilegal, ele só é ilegal. Presta atenção, Amanda. Presta atenção e vê se aprende alguma coisa. Presta atenção e vê se aprende alguma coisa. O garimpo só é ilegal porque a lei determina que ele seja ilegal. Vê se você aprende de uma vez por todas. O garimpo só é ilegal porque a lei o faz ilegal. Porque o garimpo é igual à operação da Vale no Pará. Por que a operação da Vale no Pará não é ilegal? Me responde. Por que a operação... paga imposto para o governo do Pará, né? Esse PL tem várias brechas que podem ser consideradas inconstitucionais. Não dá a última palavra. Você está mudando de assunto, você está indo para uma discussão constitucional. Aqui é uma outra história. Aqui é a realidade da Amazônia, é o seguinte: você pega atividades que podem ser absolutamente legais. Você tem que pegar atividades que podem ser absolutamente legais, podem ser feitas de maneira correta, e você rotula atividades que poderiam estar sendo feitas de maneira correta, você as rotula de ilegal, e aí ela passa a ser ilegal. Garimpo, Salles, ou então, seja, espera um pouquinho, aprende um pouquinho de quem foi na Amazônia várias vezes. Essa análise de Amazônia feita da Vila Madalena não funciona. A realidade é a seguinte, olha, o Pará tem todas as minerações feitas de acordo com a lei. São minerações iguais a qualquer outra. A diferença é que quando você joga a mineração em terra indígena como ilegal,
nada do que ele puder fazer lá dentro vai ser legal. E você não consegue, portanto, que ele siga regras ambientais, regras de licenciamento. Há toda uma gama de normas ambientais que permitiriam você fazer o garimpo de ouro, o garimpo de diamante, uma série de atividades feitas de maneira legal e correta ambientalmente. Agora, quando você rotula tudo isso de ilegal, não há norma que possa mudar isso enquanto você não mudar o pré-requisito, que é a legalização. É isso que tem que ser feito. Da mesma forma, a regularização fundiária. O problema é que essa turma que assina esses papéis, essas cartinhas, são um bando de demagogos, porque falam da Amazônia sem estar lá para sentir na pele o resultado de uma região rica, com 23 milhões de pessoas que vivem na miséria e não tem nada para fazer, porque o bonitão que está lá em Paris dando palpite... Espera um pouquinho, Amanda. O bonitão que está lá em Paris dando palpite sobre a Amazônia não está nem aí para as pessoas da Amazônia. Nem aí. Desmatada. É isso que a gente vê, uma Amazônia sendo desmatada e destruída, e não é o que você diz, ou o que eu digo, não é a dia, é simplesmente os números medidos, as estatísticas medidas por satélites, fotos de satélite. 84% da Amazônia está preservada, Amanda. Para de falar bobagem. Vai estudar os números. 84% da Amazônia está preservada. Uma parte dessa preservação, inclusive, é feita por esses que são demonizados, os agricultores. E quantos por cento foram destruídos até agora? Salles, desde 2019. Quantos por cento foram destruídos? Qual o índice de desmatamento da Amazônia em 2019, 2020, 2021? Muito menos desde quando? É o maior desmatamento em 10 anos, sempre. No ano passado. O recorde de desmatamento foi em 2005, Amanda. Eu já te ensinei isso várias vezes. Para de repetir bobagem. Não, você não precisa me ensinar, Salles. Foi em 2004. Querido, eu não preciso aprender nada com você. Você faz o contrário. Você repete besteira. Você não estuda, depois repete besteira. 2021, maior desmatamento em 10 anos. Por que isso você não faz o corte em 10 anos? É só para encher o saco do Bolsonaro? Por que você faz o corte em 10 anos? Fala a verdade, seja honesta intelectualmente. O maior desmatamento do Brasil foi em 2004 e 2005, no governo do PT. Não te parece grave? Não te parece grave? Me parece grave que pessoas falem as bobagens que você está falando sem o menor compromisso com a solução do problema na Amazônia. Isso sim é grave. As pessoas da Amazônia estão na miséria que estão porque um bando de esquerda caviar que nem você fica falando besteira sobre a Amazônia o tempo inteiro. Aliás, essas besteiras que vocês falam, essas besteiras que a esquerda caviar que nem você falam, são repetidas na Europa, são repetidas nos Estados Unidos. Vocês causam dano à imagem do Brasil no exterior. Um bando de coxinha da cidade que não tem a menor ideia do que acontece na Amazônia. Um monte de besteira, um monte de demagogo, um monte, tá cheio. Ministros de diferentes governos assinaram bando de comunista, esquerdista que não entende nada do que estão falando. Bando de petista, aliás, participaram dos governos mais corruptos da história do Brasil. Ministro que não vale nada. Marina Silva, no estado dela, a pessoa não pode nem ver a Marina Silva lá dentro. Zequinha Sarney, a família mais rica do Maranhão, o estado mais pobre do Brasil. Tá falando o que de ex-ministro do Meio Ambiente? O outro lá, o Mink, lá o de coletinho, a turma do Rio de Janeiro, esses caras não sabem nada. Bando de petista, esquerdista.